Ô, Fábio, olhando, né, tentando entender até um pouco sobre essas reações no mercado, hoje, inclusive, a gente vê quedas muito acentuadas. A gente estava vendo aí ao longo, né, de dessa quinta ainda o United Health ali puxando, né, o Dow Jones para o negativo, o S&P para o outro lado e Nasdaq que subiram, acendendo talvez um alerta, e é sobre isso que eu queria entender, sobre os riscos agora serem mais setoriais até, né, num mercado que de repente vinha ali quase com alta generalizada. Esse movimento, ou estes movimentos, eles indicam que, de fato, o investidor ele deve voltar a ser mais seletivo? Ou essa talvez seja apenas uma reação muito pontual, aí, um fato isolado? Olha, Paula, eu acho que nesse momento a gente está vendo muito mais um movimento de segurança do que de seletividade. Então, se você pegar os Ah. ativos de segurança, ouro, juros de curto prazo, algumas moedas e também o setor de utilities, eles estão sendo extremamente absorvendo muito esse fluxo, enquanto todo o resto está à deriva pelas incertezas. O que a gente vê aqui nos Estados Unidos, United Health, o Dow Jones é um índice muito velho e a metodologia dele não é muito justa, tanto que uma ação que cai 18% hoje por causa de um guidance horroroso para frente, está puxando o índice para baixo quase 1,5%, 1,20% agora, pelo que eu estou vendo aqui na tela. Quando o outro lado está recuperando um pouco, porque a gente teve notícias positivas na madrugada de uma melhora nos diálogos entre Japão e Estados Unidos. Com isso, se Japão e Estados Unidos chegam num acordo, o Japão puxa a Coreia do Sul. Então, aquela cena que a gente viu nas vésperas do anúncio das tarifas de Coreia do Sul, Japão e China se alinhando, mostra que é só marketing, porque o Japão já está avançado com os Estados Unidos e vai trazer a Coreia do Sul para a mesa. Uma coisa que eu acho engraçado nessa história toda, Paula, e eu vejo que o brasileiro ele é muito crítico em relação aos Estados Unidos, apesar de consumir 90% dos produtos vindos dos Estados Unidos, não interessa onde é fabricado, a empresa é americana. Torcendo para a China, como se a China fosse uma democracia pujante. A China é o maior exemplo de que como um país subdesenvolvido deveria funcionar. É um governo capitalista ditatorial que impõe regras e obrigações para o seu povo, que não pode, que é restrito em um monte de coisa. Eu tenho um amigo meu que está lá na China nesse momento, já há 3 semanas, numa viagem de negócios, ele falou: aqui as pessoas andam nos faróis com a janela aberta, excesso de câmera que tem, o governo te monitora em tudo. E o brasileiro acha isso o máximo, achando que isso é como devia funcionar o mundo. Eu acredito que esse modelo deveria funcionar no Brasil, porque no Brasil a gente tem o contrário. Tem um governo corrupto, bandido, que esmaga a população para deixar na pobreza e dá uma esmola para se perpetuar no poder. A diferença lá na China, o governo pelo menos investiu em industrialização, em educação, está construindo várias coisas importantes para suprir a deficiência demográfica que tem de um envelhecimento de população e transformando o povo em melhor. Talvez seja esse o modelo que funcione em países emergentes como o Brasil e não o capitalismo, que é o que os Estados Unidos faz há décadas e se transformou na potência que transformou com a globalização e tudo mais.